Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. E os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves, e todas as harmonias filhas da música te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te pereceu o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Olha, gente, eu não vou precisar reler esse trecho de Eclesiastes 12, 1:7. Vocês já viram e já leram o trecho. Mas, se vocês relerem com atenção, vão observar que, a partir do versículo 2, quando Salomão diz: antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, isso é ele apontando a nossa visão para a velhice humana, de como realmente a velhice aparece, como a velhice chega. E então, a partir do 3, quando ele começa a descrever os guardas da casa, os teus braços se curvarem, e os homens de fora são fortes, as tuas pernas também se cansarem, diminuir os moedores da tua boca, que são os dentes, que já são poucos. E aí depois fala dos teus lábios, que também agora já se fecharam, no dia em que não puderes mais falar em voz alta, porque já não tem mais voz, e a tua voz também já está sendo suplantada pela voz das aves e de todas as harmonias, que são filhas da música, enfim, como também quando temeres o que é alto e te espantares do caminho, enfim, tudo que está aí, o te embranqueceres dele, os cabelos brancos chegando, né? E, enfim, quando chega terminou o versículo 5, e ele diz: antes que se rompa o fio de prata, olhe que aí ele diz exatamente a expressão que é conhecida em projeciologia, ou a ciência da conscienciologia. É aí que está perfeitamente a certeza, a convicção de que Salomão de fato está se referindo ao processo de velhice, de moribundo, de que a pessoa está morrendo, está passando para outra vida, aí vem a experiência de quase morte, chamada EQM, e a partir daí, quando ele fala quando se rompeu o fio de prata, e que nós sabemos que existe lá entre o nosso cérebro e o nosso espírito, existe um fio que metaforicamente é chamado de fio de prata, e é este fio quem segura a alma ao corpo. Então, quando Salomão diz que quando se romper este fio de prata, ele está falando justamente disso, é quando o espírito tiver desprendido do corpo, e a partir daí ele então está livre, solto, e vai para o reino dos mortos, que aqui nós diríamos aqui o astral, né? Então seria isso, ele vai para lá. E a partir de então, quando ele fala se despedace o copo de ouro, e se quebra o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, aí é exatamente o que resume o versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então nós não podemos negar, em hipótese alguma, que Salomão está falando aí de toda a fisiologia da velhice, da morte e da vida após a morte, que é a vida dentro do purgatório, ou a vida para os salvos que vão para o céu, ou a vida para os que estão condenados. Então Salomão está se referindo a este processo, e o fato dele ter usado uma expressão típica dos estudiosos da projeciologia, que é a questão do fio de prata, isso daí é uma expressão extremamente enriquecedora para nós e extremamente comprovadora daquilo que nós cremos, pois também cremos que existe esse fio de prata que é rompido com a morte, e aí liberando o corpo, aliás, liberando a alma do corpo. E, evidentemente, quando se fala em projeção astral, fala-se da possibilidade de alguém
olhar o próprio corpo estando fora dele, isto é, com a lucidez do sonho, com o sonho lúcido, com o sonho consciente, a pessoa se projeta e consegue olhar o corpo na cama enquanto a pessoa está dormindo, e a pessoa então pode, dormindo, é um sonho lúcido, a pessoa enxerga o corpo lá na cama. Isso daí é o que se chama de projeção astral. Mas a morte, ou seja, o desencarne, é também uma projeção, só que é a projeção definitiva quando a pessoa sai desta vida e entra na vida escatológica, na vida pós-morte, que, como Jesus chamou, é a vida eterna, e que pode ser ou para a condenação ou para a salvação. É isso. Finalmente, lembrem, amigos, que a projeção astral ela só deve ser feita ou só deve ocorrer quando o próprio Deus a opera em nós. Isto é, ninguém deve fazer isso por conta própria ou tentar isso sozinho, porque fazer isto sem que Deus esteja promovendo o processo, a pessoa entra numa região de insegurança e, portanto, a pessoa fica fragilizada, fica à mercê das forças do além e, portanto, só é possível uma projeção astral quando ocorre tipo um acidente, alguma coisa que seja completamente fora da vontade do projetor, que foi, portanto, algo permitido pelo próprio Deus, ou quando o próprio Deus, através para gerar uma missão, para proporcionar uma missão, Deus permite que a pessoa entre em projeção astral, que é o que nós acreditamos que ocorreu com C.S. Lewis, na hora em que ele foi levado ao seio de Abraão, mas na verdade lá é chamado seio de Dr. George MacDonald, e foi através dessa viagem astral que ele fez, permitida por Deus, promovida por Deus, que ele pôde escrever aquele livro, O Grande Abismo. Na verdade não é O Grande Abismo, é O Grande Divórcio. Então ali C.S. Lewis passou por uma projeção feita por Deus, e, portanto, não há nenhuma recomendação dele, nem da Escritura Sagrada, para nós nos projetarmos. E a única vez também que aparece projeção astral na Escritura, que foi em São Paulo, quando São Paulo diz: conheço um homem que há 14 anos foi levado ao paraíso, se do corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Então, quando Paulo disse isso, na verdade ele estava dizendo Deus o levou. Então foi algo feito por Deus, permitiu que Paulo fosse até o terceiro céu. Então, isso é algo para nós termos em nossa consciência cristã, pois nós não somos como os espíritas e como os esotéricos que vivem tentando fazer essa projeção astral e, portanto, entram em contato com o mundo perigoso do além e, portanto, podem, inclusive, sofrer ataques psíquicos e até ter a sua consciência destruída por causa dessa ousadia de entrar naquela região que Deus proíbe para nós, que temos nossa alma frágil e que realmente não podemos fazer isso. Portanto, temos que ter a consciência de que isto é algo apenas feito e operado pelo milagre de Deus e nada mais.